O Sérgio Souza, o Serjão, está perguntando aqui. Alguns casos de açougues na região vendendo carne de cavalo. É saudável para o ser humano? Primeiro, um assunto bem polêmico. Santa Catarina não tem liberação para venda de carne de cavalo, né? No Rio Grande do Sul tem frigoríficos que vendem. Hoje, o Brasil é o 8º exportador de carne de cavalo. Então, a gente exporta carne. Mas em questão financeira, assim, não é melhor criar gado? É que o cavalo tem uma formação tardia, né? E o gado, às vezes, você tem uma formação precoce. Quando você parte de um gado com estilo europeu para um zebuíno, na nossa região, acaba tendo um aproveitamento melhor, né? Ficam prontos mais rápido, né? Entendi. Só que em questão de vender aqui, Santa Catarina não tem essa liberação para ter esse comércio. E aí a minha preocupação não é comer a carne, é a sanidade. Como que foi abatido esse animal? Como que essa carne chegou até a venda? Né? Tem toda essa questão de vigilância. E aí, se o Estado não está liberado para isso, automaticamente as condições pelas quais essa carne está chegando não é as mais favoráveis. E tem diferença na carne? Não tem diferença. A diferença é, quando a gente pensa em gado, questão de raças, levando para o europeu, por exemplo. Que hoje... eu digo diferença entre a carne de gado e a carne É isso que eu quero chegar ao ponto, que a carne de gado ela tem marmoreio. O que é o marmoreio? É aquela gordurinha entre as fibras musculares. É aquele caldinho que escorre do churrasco, aquela suculência. A carne de cavalo não, porque ele é um atleta, então ela é musculatura pura. Ela tem pouca gordura, então ela não No seria caso, ela uma se torna carne... uma carne dura, eu acho. Né? não é uma carne suculenta, se a gente for pensar em comparar, né? O pessoal não percebeu muito aqui. Era moída, né? Aproveitando essa deixa sobre essa questão que foi colocada dos cavalos, enfim, quem tem muita cultura nessa questão de consumo de carne de cavalo são os haitianos. Sim. Tá? Então teve até uma época que sumiu muito cavalo aqui na região, o pessoal acabou também, atribuindo aos haitianos, etc. e tal. Eu não vou comentar nada sobre isso porque eu desconheço qualquer informação sobre o tipo. Mas assim, é uma questão cultural, tá? E como a doutora falou, existem abatedouros no Brasil. O Brasil hoje exporta carne equina. Agora, uma coisa que eu me pergunto muito, qual é a seleção feita para enviar um cavalo para o frigorífico? Ele é descarte? É uma égua que já deu muita cria? É uma égua com problema? É um cavalo com problema? Porque dificilmente alguém vai enviar para um frigorífico um cavalo bom. Pensando no amor estimado e no valor. Não, então, assim, né? é uma questão. Tá? Essa é uma pergunta minha. Eu, Ed, me questiono isso. Pela lógica é quase certo. Né? Então, assim, Edvan, tu já comeu? Não comeria. Não comeria. Talvez por uma questão cultural, mas eu não comeria carne de cavalo. E acho que não é uma cultura aqui no Brasil, que não vai pegar tão fácil, né? Tipo, a menos que você não saiba, como já aconteceu na região em outros momentos, que algum açougue estava comercializando. Mas aí eu volto à questão do quê? Da sanidade em relação à questão das carnes, que às vezes são produzidas em produtores rurais, e é onde a gente tem problemas, né? Que às vezes as pessoas não entendem, por que a Cidasc bateu e levou tudo? Simples, porque precisa entender o caminho do produtor rural até o frigorífico e do frigorífico para quem vai comercializar essa carne. Então, cada pedaço daquela carne, ela precisa estar ali destinada, dizendo da onde que está vindo, porque se der algum problema, a gente sabe de onde está vindo. E é muita responsabilidade. Exato, porque é alimento. Então, assim, existe o órgão fiscalizador, a Cidasc, que serve para isso, a Secretaria de Vigilância Sanitária do município serve para isso. E às vezes o pessoal, o cara, em vez de trabalhar, fica aqui tirando o nosso pão de cada dia. Não, ela está fiscalizando. Às vezes está salvando vidas. Está salvando vidas, porque você não sabe. Por exemplo, o cara pegar um gado com um carbunco, e a doutora vai poder falar mais sobre essa questão, que é um gado que está doente, não deveria ser abatido. Mas eu conheci gente que abateu e vendeu, e dizia que é para fazer charque. Gente, isso é fora da realidade. E aí quem que vai saber se você não tem alguém que fiscaliza? É verdade. Então, é preciso a fiscalização. Eu sou a favor da fiscalização, porque eu quero ter segurança no que eu estou comprando.
Sim. Só que tem pessoas que dizem, não, poxa, os caras estão de sacanagem, estão em cima direto. Se não tivesse essa fiscalização, a gente saberia aqui na região que alguém estava comendo carne de cavalo? Jamais. Jamais. Então Ia pronto. estar de ruda. Então, um assunto, né? Aí o cavalo é tão, né? o cavalo é tão mais caro e a carne tava vindo barata, porque era de cavalo. Agora, que cavalo que E era? teve, Imagina. gente cavalo que, que é- e teve gente que comeu hambúrguer com Esconde os força. cavalos do coruja. Era. Aí tem uma perguntinha aqui, ó. Assistindo aqui de Tijucas do Sul, Paraná. Olha. Ana, representando as mulheres veterinárias, você teve dificuldade de se comunicar com os proprietários de cavalos quando iniciou na área? Por ser iniciante, tem aquela questão, né, que eu comentei lá no início. Né? É um meio que era, não vejo mais hoje como machista, mas era um meio machista. Até alguns anos atrás, que tinha essa dificuldade de incluir a mulher dentro do mercado do cavalo. Mas eu digo que tudo isso depende do teu profissionalismo, do teu caráter, né, do teu trabalho, de te impor respeito. Não é que tu tem que esperar que os outros te respeitem. Se tu não se respeitar, quem é que vai te respeitar? Né? Então, para mim chegar até os proprietários, foi mostrando o meu trabalho. Através do meu trabalho, um foi indicando para o outro. E dali em diante, né, eu comecei a ser reconhecida dentro do mercado do cavalo, na minha região. Mas tu teve muito preconceito? Eu fui muito testada. Acho que não vai dar conta. Esse cavalo aí nem vai conseguir chegar perto. Eu fui testada bastante. De chegar em casa e chorar. Não posso negar isso. Eu sou um ser humano, né? E tem sentimentos. Então, eu aguentava ali, mas eu pensava comigo. Eu quero isso. Eu vou dar conta disso. Então, eu chegava em casa e chorava no carro, mas eu voltava mais forte. Porque sempre foi um sonho meu, trabalhar com cavalo. Então, não era aquilo ali, na verdade, era uma motivação para mim voltar com mais certeza do que realmente eu queria, da onde eu queria chegar. Usava da forma certa, né? E em questão da odontologia, assim, porque eu acho, na opinião de leigo, né? Eu acho que o dente é a última coisa que o criador vai se preocupar, ou não? Um criador que está atento, né, no seu cavalo, hoje é o primeiro ponto. Sem dente, sem casco, sem cavalo. Então, prioridade na saúde de um cavalo, cascos e dentes saudáveis. Cascos porque ele depende para fazer tudo, né? Ele pensa que é um animal, vamos pensar em um animal de 500 quilos, que está apoiado em 4 patas, mas são 4 patas que dentro daquele casco tem um dedo, que a gente chama de terceira falange. Então, olha quanta sobrecarga de peso sobre esses cascos. Então, se eu pensar que eu tenho que cuidar dos cascos, esses cascos têm que estar saudáveis, e cuidar do dente, porque esse meu animal vai ter uma melhor conversão alimentar, ele vai ganhar peso, ele não vai ter reação com a embocadura. A partir do momento que eu dou essa atenção, eu tenho um animal, aí cruza os 36 anos. Aí eles, olha, daqui a pouco eles estão cruzando junto com a gente, os 70 se deixar. Porque é o principal, casco e dente. Aí entra aquela minha pergunta, faz todo tipo de tratamento no dente? Sim, hoje a gente, o que eu vejo que está se tornando muito comum na rotina, cáries, né, doenças infundibulares, que seriam as cáries comparadas a nós seres humanos, por conta das rações ou de alimentos que tenham muito açúcar. Por muito tempo, a gente queria dar um melaço para o cavalo. Porque o cavalo ama. Claro, ele ama doce. Eu também amo chocolate. Quem não ama um docinho? E eles têm essa preferência pelo doce também. Só que o melaço, ele causa cárie. É açúcar. Tudo que é açúcar prejudica os dentes. Então, está se tornando rotina para mim, por exemplo, restauração de cárie. Usa broca. Usa broca. Ui, coitado. Tudo igual. Isso O barulhinho é sedado. Ele não está ouvindo? Ele escuta, porque ele tem uma audição mais aguçada, até eles falam em megahertz, eu não entendo direito quanto que seria isso, né? Mas eles têm audição muito mais aguçada que a nossa, né? Mesmo anestesiado. Eu boto algodão no ouvido. Eu encho de algodão no ouvido para eles não escutar o barulhinho da broca.